amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar nosso grande curso aqui da Lei Complementar 207, né? Você lembra que a Lei Complementar 207 aqui do Mato Grosso, ela estabelece o quê? O processo administrativo disciplinar. E um dos tipos do processo administrativo disciplinar é a sindicância administrativa. A sindicância administrativa que está consagrada no capítulo 6º da Lei Complementar 207, e a nossa estratégia é cada assunto uma aula específica, né? A nossa próxima aula, por exemplo, nós iremos estudar a instrução sumária e depois o processo administrativo disciplinar. Bacana? Sindicância administrativa. O que é a sindicância administrativa? É um dos meios de apuração de alguma infração administrativa. Professor, quais são os tipos de infração administrativa? Quais são os mecanismos que a administração pública tem para apurar qualquer infração administrativa? Nós temos primeiro a sindicância administrativa e depois nós temos o procedimento administrativo disciplinar. E nós temos um outro instituto que foi criado agora recentemente, que é a instrução sumária. Nós iremos estudar cada um desses dispositivos em uma aula específica, né? Professor, dá uma geral para a gente da sindicância administrativa. A sindicância administrativa, ela vai ser utilizada em dois únicos momentos na administração pública. A primeira é quando o servidor público ele cometeu alguma infração administrativa e essa infração administrativa ela é punível por repreensão ou ela é punível com suspensão até 30 dias. Então, para esse tipo de penalidade, qual que é o remédio de apuração? Sindicância administrativa. Professor, a pena é de suspensão acima de 30 dias ou de demissão, por exemplo. Aí você vai ter que utilizar o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Então, primeiro, a primeira utilização da sindicância administrativa nos casos de infração administrativa com penalidade de repreensão ou suspensão até 30 dias. Professor, e o segundo caso? O segundo caso é para a verificação de alguma infração administrativa, que essa é uma verificação preliminar de alguma infração administrativa que antecede o processo administrativo disciplinar. Então, é antes do PAD, né? Então, vem comigo, artigo 27, né? Nós estudaremos o artigo 27 até o artigo 67, ou seja, aí nós temos aí 40 artigos aí que nós vamos estudar nessa magnífica aula. Vem comigo. A autoridade competente para determinar instauração de sindicância administrativa deverá designar como presidente do feito servidor ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou que tenha nível de escolaridade igual ao ou superior do indicado, né? Sindicado, perdão, né? Professor, o que diz o artigo 27, né? O artigo 27 diz algumas coisas, né? Primeiro, autoridade competente. Professor, quem que é essa autoridade competente? A maior de todas é o governador, né? Então, o governador é uma autoridade competente para determinar a instauração de sindicância administrativa. Quem mais? O mais comum de todos, né? Os secretários, né? Os secretários aí. Qual que é outra autoridade competente? A Controladoria Geral do Estado, né? E nós temos outras pessoas que nós iremos estudar quais são as autoridades competentes legítimas para instaurar. Bacana, aí tá, né? O mais importante do artigo 27 significa que, ó, requisitos, ó. Requisitos para quem? Para os servidores públicos conduzirem a sindicância. Quais são os requisitos que a lei trouxe? Deverá designar como presidente, atenção, ó, presidente da comissão processante, servidor ocupante de cargo efetivo. Olha que coisa interessante. Ou seja, não pode aqui servidores comissionados participarem como presidente da comissão processante. Não pode. Então, é cargo de servidor efetivo superior ou do mesmo nível. Olha aí. Superior ou do mesmo nível, ou que tenha nível de escolaridade igual ou superior
ou do sindicado, né? Sindicado é o cara que cumpriu lá, que efetuou a infração administrativa. Então, isso aqui é o requisito, cai em concurso, cai demais, né? Ou seja, o cara para conduzir um processo desse, tem que ser do mesmo nível do cargo. Por exemplo, eu sou do cargo de nível superior, tá ali. Se eu sou do cargo de nível superior, o presidente tem que ser mesmo cargo ou superior do nível superior que eu estou lá, né? Tá lá. Não pode ser de nível médio. Agora, meu cargo é de nível médio, bacana. Só que meu cargo é de nível médio, então eu tenho um nível superior. Então, não pode ser abaixo do meu nível de escolaridade. Tem que ser sempre acima, né? Por quê, professor? Qual que é a intenção disso? É muito simples, né? O conhecimento leva ao desenvolvimento. Então, ele quer pessoas desenvolvidas, né, intelectualmente, para fazer parte da sindicância. Parágrafo único, muito importante. O parágrafo único são os meios que podem ser conduzidas à sindicância administrativa. Poderá ser determinado um único servidor. Olha aí. Então, vou colocar aqui, ó, um único servidor. Então, eu posso, tá? Como a sindicância administrativa, isso já não pode no PAD, tá? Designar fulano de tal para conduzir uma sindicância administrativa. Pode, claro. Ou uma comissão processante. Então, está aqui, né? Claro, se tiver uma comissão processante, nós teremos o seu presidente. Tá? E o seu presidente, ele deverá atender, e o servidor também, esse único aqui, deverão atender este requisito, né, da pessoa que vai conduzir o processo, que tem que ser do mesmo nível do cargo e a sua escolaridade igual ou superior ao sindicado, né? O sindicado é o cara que está respondendo. Bacana, então está aí para vocês, sem muitos detalhes aqui no artigo 27, né? Vem comigo, nós vamos saber tudo sobre sindicância administrativa. Artigo 28, né? Vamos lá. A autoridade competente, tá? Artigo 28. A autoridade competente para determinar a instauração da sindicância administrativa, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, poderá, em despacho fundamentado, do seu convencimento remanejar o sindicado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que deu o fato investigado. Ou seja, o trabalho do artigo 28 é o quê? É preservar a investigação. O que está dizendo aqui? A autoridade competente que vai instaurar a comissão processante, ponto final, né? Ele só pode instaurar a comissão sindicância em dois casos, né? Se a autoridade está convencida da existência de irregularidade funcional. Então, se está convencida da existência da irregularidade ou de indícios, né, indícios dessa irregularidade. Então, para preservar o próprio servidor e também para preservar a comissão sindicância, é permitido que ele venha desempenhar, tá, suas atividades em unidade diversa de que deu o fato investigado. Então, retira ele do local de trabalho. Professor, você tem experiência nisso? Demais, cara, demais, né? Ainda mais porque eu já fui superintendente de gestão de pessoas do Estado aí, na Secretaria de Fazenda, eu já fui na Secretaria de Estado de Educação, na SAD, que era o geral do Estado todo, né? E aí, professor, aí eu digo para vocês o seguinte, principalmente essas pessoas aí que estão sofrendo, que estão respondendo por sindicância administrativa ou principalmente por PAD, o pessoal manda lá por recursos humanos, né? E lá tem um setorzinho lá para receber esse povo. Pode ter certeza que é assim que funciona na administração pública, não estadual, mas do Brasil todo. Bacana? Vem comigo, artigo 29. Então, qual que é o trabalho do artigo 28? O artigo 28 está facultando aí uma atribuição para a autoridade competente do órgão para afastar, para designar que ele venha elaborar em local diverso. Artigo 29. O servidor designado ou o presidente da comissão de sindicância consignará, por meio de despachos interlocutórios, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, estabelecendo um nexo causal entre o objeto da apuração e as medidas adotadas, né? Professor, o que diz aí o artigo 29? O artigo 29 está dando poderes para
o servidor sindicante, né, sindicato designado para a comissão sindicante, né, o servidor designado pela sindicância, ou o presidente da comissão, que, despachos interlocutórios, né? Professor, o que são despachos interlocutórios, né? São decisões, tá, que são tomadas, né, ou pelo servidor designado ou pelo presidente da comissão, são decisões que ele toma no decorrer do trâmite do processo. Só que essas decisões, elas não são definitivas, são decisões interlocutórias durante o processo, né? Ou seja, começa o processo, há necessidade de algumas decisões no decorrer até para conduzir esse processo, né? Aí ele fala, tais como diligências necessárias, né? A elucidação, ou seja, ouvir as testemunhas tanto da comissão ou ouvir as testemunhas também do sindicato, né? Estabelecendo um nexo causal entre o objeto da apuração e as medidas adotadas, né? Então está aí essa prerrogativa da comissão de sindicância ou daquele servidor único que vai conduzir, né? Vem comigo. Artigo 30, né? Artigo 30. O que diz o artigo 30? São carreadas para os autos todas as provas possíveis e necessárias ao esclarecimento do fato atribuído ensejador do procedimento administrativo, juntando-se documentos e oitivando pessoas que, de alguma forma, possam contribuir para a elucidação dos fatos. Ou seja, quando há a instauração de uma sindicância administrativa ou de um processo administrativo disciplinar, algo de errado, né, teoricamente aconteceu. Então, a legislação, isso não é uma legislação única do Estado de Mato Grosso, ele atribui o seguinte, qual que é o pensamento vigente? O pensamento é o seguinte, gente, ampla defesa, provas, né? Então, toda e qualquer prova necessária para elucidar os fatos são permitidos. Agora, as provas aqui não é aquela prova chamada daquela teoria a fruta da árvore envenenada, né? Que é o quê? Uma prova ilícita. Não se admite também provas ilícitas. Também tem que ser provas aí lícitas, reais, que condiz com os fatos. Bacana? Administrativamente, né? Vem comigo, artigo 31. Tá? O artigo 31 vai garantir alguns direitos ao investigado. Não é investigado, né? É o cara que está sendo processado aqui, que vai ser objeto, né, da denunciação aqui da comissão. O que está garantindo o artigo 31? Ampla defesa, o direito ao contraditório. O servidor designado ou o presidente da comissão processante, atenção, deverá garantir no texto da portaria inaugural a referência à necessidade do cumprimento do artigo 5º, inciso 45 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 10, inciso 10 da Constituição Estadual, que tratam do princípio da ampla defesa. Ou seja, para fazer valer uma sindicância administrativa, há necessidade do quê? De uma portaria inaugural. Essa portaria inaugural nós iremos falar mais para frente, mas o artigo 31 já está dando uma obrigatoriedade de edição dessa portaria inaugural. Qual que é? Deixar claro a todos que a comissão processante deverá garantir o direito da ampla defesa do sindicato aí, na pessoa que estará respondendo. Então, isso aqui é um dispositivo para a comissão inaugural. E, claro, também quer comunicar o seguinte, que mesmo sendo um processo administrativo, segundo a Constituição Federal, ela garante, no processo administrativo, no processo penal ou no processo civil, em qualquer processo, é um direito de todo e qualquer brasileiro a ampla defesa e o direito ao contraditório, né? E aqui vai também ser garantido. Durante a instrução do procedimento administrativo, não existe impedimento que o servidor mencionado, em preliminar, seja oitivado sobre os fatos em apuração. E aí, prof, tem que explicar para vocês, né? Primeiro, eu quero marcar essa palavra aqui, em preliminar. O que está falando aqui o artigo 32? Está falando que o servidor mencionado,
ou seja, aquele que estará respondendo à sindicância administrativa. Ele poderá, não existe nenhum impedimento dele ser ouvido primeiro, oitivado, ele vai ser ouvido, isso aqui é a oitiva, né? Como é que é o processo normal? O cara está sendo, se está sofrendo uma sindicância, um processo administrativo, ele tem que ser ouvido no final. Então, primeiro ouve-se as testemunhas da comissão, depois houve as testemunhas de defesa, né? Ou seja, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, e por último, no final, né, se tiver um denunciado, o denunciante, um denunciante, e depois do denunciante, se não houver, ou se houver, vai ser quem? Vai ser o último, o servidor que está respondendo. Professor, por que o servidor, por último, professor, ele deve responder aquelas dúvidas, né? Porque, por último, o cara que fala por último tem uma vantagem processual. Por que o cara, por último, tem uma vantagem processual? Ele não vai ser pego de surpresa. Lá já estavam todas as testemunhas, né, de acusação, testemunhas de defesa, ou o cara que fez a denúncia, que resultou naquela... Então, é um privilégio dele. Só que aqui ele fala o seguinte, ó, não prejudica, né? Não tem impedimento na qual ele fale primeiro. Ele falando primeiro, ele vai estar numa desvantagem processual. Mas, professor, mas por quê? Para prejudicar? Não, não é para prejudicar. Isso eu já vi na prática. Às vezes, abre uma sindicância administrativa pelo dever de agir que tem o agente público. Ele tem o dever de agir. E aí? Ele abre a comissão, uma sindicância. Muitas vezes, tá, ouvindo o servidor, primeiro de tudo, ele já resolve, já esclarece aquela situação e não precisa ter um processo longo e doloroso. Então, é por isso que o legislador sabiamente fez no artigo 32 essa possibilidade dele ser ouvido de forma preliminar. Aí eu já digo para vocês o seguinte, né, que seja oitivado sobre os fatos em apuração. Agora, pode ter certeza que são situações aí de oitiva aí, de baixo potencial aí administrativo de ofensas leis, né, para ele invocar o artigo 32, ok? Então, o artigo 33, vamos falar das testemunhas, né? As testemunhas prestarão depoimento oral, olha aí, ó, depoimento oral, o princípio da oralidade, né? Tem que falar oral, sendo que a redação a termo, o que é redação a termo? Ele vai colocar isso na ata lá, né? Ele vai redigir, ele vai transformar o que é oral a termo, escrito. A autoridade sindicanta cinger-se-á as expressões usadas por elas. Professor, o que é cinger-se-á as expressões usadas por ela? Muito simples, né? Isso eu sei, né? É porque eu já fiz parte desse processo, não, claro que eu não tenho nenhum aí orgulho de ter feito parte disso, mas é uma experiência em ter que levar as coisas boas, né? Então o cara às vezes fala de tudo, tá? O cara vai lá, ele resume, coloca só o principal, né? Então tudo, né? É por isso, tá? Que eu sempre digo, o cara que vai fazer parte de uma, está sendo, por exemplo, está sendo testemunha, quem vai lá falar, né, qualquer um que seja, é que ele leia, tá? Ele leia, porque o cara não vai reproduzir exatamente o que você está falando, ele vai fazer um resumo, uma síntese, né? Vai ser bem sucinto, né? Vai ser bem sucinto do que você diz. E às vezes quem está escrevendo não retrata o que quis dizer. Então você tem que fazer essa leitura e mandar corrigir, né? Tentando reproduzir fielmente o que foi dito. Então pronto, o artigo 33, né? Vem comigo, vamos agora para o artigo 34, né? O que diz o artigo 34? Aqui o artigo 34 é uma ferramenta para a comissão sindicante aqui, processante, agilizar o processo, né? Agilizar o processo em qual situação? Um processo em Cuiabá, tem uma testemunha, por exemplo, da própria comissão, que esteja lá em Barra dos Garças, né? Aí, trazer a testemunha até Cuiabá ou a comissão ir até lá tem um custo, né? E demora, né? Então ele pode o quê? Ele pode utilizar a ferramenta do artigo 34. Qual que é a ferramenta do artigo 34? Anota aí, carta precatória. O que é a carta precatória? A inquirição de testemunhas. Atenção, isso só serve apenas para as testemunhas, né? O servidor que está sendo aí respondendo não pode responder por carta precatória, tem que ser presencialmente, aqui é somente a testemunhas. A
inquirição de testemunhas que estejam em localidade diversa daquela onde se processa a sindicância administrativa, deverá ser feita por meio de pergunta prévia e objetivamente formulada por via precatória ou ofício circunstanciado, remetido pelo meio mais rápido de comunicação, devendo o relatório de inquirição ser devolvido o mais rápido possível para que possam cumprir os prazos estabelecidos em lei. Ou seja, a carta precatória para o envio. Então aqui o legislador deu duas opções, ou você faz via precatória, que é a carta precatória, ou através de um ofício circunstanciado. Aquilo que eu falei para vocês, o processo está rolando aqui em Cuiabá e o cara morre em Barra do Garças, e aí? E aí manda lá o ofício lá para circunstanciado ou a carta precatória, a autoridade do órgão lá, ele vai se responsabilizar em fazer essa oitiva aí da testemunha. Artigo 35, vem comigo aqui, né? Eu diria que a transparência processual é permitida a qualquer tempo, vistas dos autos do procedimento administrativo disciplinar, para facilitar o trabalho dos defensores. Então, a qualquer tempo você pode, né, quem está sendo lá investigado, não é investigado, está respondendo aí à sindicância, né, a qualquer tempo ele pode aí ter vista ao processo, né. Aqui é vista, né, você pode ir lá, né, está lá a comissão, você pode chegar lá e, por exemplo, eu estou com dúvida sobre alguma coisa, então você pode chegar lá e pedir, eu quero ver, ele vai te dar aqui, você vai ver. É uma das possibilidades, né? E aí, professor, aí eu vou adiantar um assunto que a gente vai falar lá para frente, talvez depois do 45, no 50 lá desta aula aqui no artigo. Você pode, inclusive, fotocopiar todo o processo. É claro, você vai pagar. Olha só, isso aqui é um processo administrativo disciplinar, não é um processo judicial. No processo judicial, tá, você tem aquele instituto da carga, né? Ou seja, o seu representante, o seu advogado, ele pode ir lá no fórum, né, e solicitar a carga do processo. Você pode retirar aquele processo e levar para casa, claro, determinado prazo, você tem que devolver esse processo lá na secretaria do juízo que você retirou o processo. Então isso aqui é permitido, a gente vai ampliar, né? Vem comigo o artigo muito importante aqui, que é o artigo 36, né? O que diz o artigo 36? O artigo 36, traz o objeto, ou seja, o objetivo, a finalidade da sindicância. Isso aqui você tem que saber, é muito importante. Então, para quê? E o examinador pode... Cara, esse potencial questão de prova. O examinador fala assim, para que serve a sindicância? Está aqui, sendo a sindicância administrativa um instrumento para o sustentáculo. Primeiro, instauração de processo administrativo disciplinar. Então é o seguinte, primeiro, tá? Você não vai abrir, uma das hipóteses da sindicância, né? Você faz uma sindicância administrativa para sustentar, tá, um possível processo administrativo disciplinar. Então é a primeira hipótese para... claro, o processo administrativo disciplinar, ele é mais rigoroso, ele é mais tenso, ele é mais longo, ele é mais caro para a administração pública, né? Aqui a gente viu que a sindicância administrativa pode ser por um único servidor, tá? Então você vai lá, você nomeia um único servidor, ele faz a sindicância dele, e isso vai ser de sustentação para a instauração de um PAD. Ou para a aplicação de faltas de menor gravidade, né? Professor, o que é considerado faltas de menor gravidade? Suspensão, punida com repreensão ou com suspensão até 30 dias. Então, menor gravidade é a pena de repreensão ou suspensão até 30 dias. Infere-se que as provas em desfavor do sindicado deverão ser aceitas a qualquer tempo antes da elaboração do despacho de acusação, que é o libero acusatório, né? Vez que representam meios importantes à apuração do fato atribuído e à definição dos possíveis autores. Professor, o que significa essa segunda marcação aqui do marca-texto aqui em amarelo, né? Significa dizer o seguinte, se você pegar um examinador que realmente conheça do assunto, um examinador que queira aprofundar, ele está falando aqui o seguinte, ele vai abordar isso. Por quê, professor?
Porque essa segunda parte, que está marcado no marca-texto aí, isso aqui é um processo administrativo disciplinar. E nós temos um processo administrativo judicial. Isso aqui é uma das características que divergem do processo administrativo judicial, do processo judicial. No processo judicial, tá, como você tem a figura do Estado e você tem as partes, ele é triangular. Não é isso? Então está lá o Estado isento, o juiz representa o Estado, né? E tem as partes de acusação e a de defesa, o réu, né? A vítima e o réu, né? O cara que fez aí a merda, né? Então o que acontece? No processo judicial, existem momentos para a produção de provas. E se você passar aquele momento de produção de provas, você não pode apresentar essas provas no decorrer do processo. Isso é no judicial. No administrativo, não. No administrativo, não. É a qualquer tempo. Deverão ser, olha só, as provas em desfavor do sindicato deverão ser aceitas a qualquer tempo antes da elaboração de acusação. Então, a qualquer tempo pode, né? Você pode apresentar aí, vez que representam meios importantes à apuração do fato atribuídos e à definição dos possíveis autores. Então, isso aqui é um dispositivo, atenção, da comissão. Então, é o seguinte, o que está colocando aqui? Aqui é a minha explicação, eu vou ampliar a minha explicação em 2 momentos, né? Então, aqui é o que? Nós estamos constituindo a comissão sindicância. Então, antes, tá, do despacho de acusação, que é o libero acusatório. O que é o libero acusatório? O libero acusatório é nada mais que a portaria que vai estar instaurando a comissão sindicante contra o servidor. Pronto, está lá. Então, até o despacho, até a formatação do libero, todas e qualquer provas deverão ser apresentadas contra o sindicato. Está ali. Pronto, isso aí. Tá. Agora, durante o processo, tá? Agora vem a explicação que eu falei para vocês. Tá? Então, a acusação, ele pode apresentar provas acusatórias até o tal do libero acusatório, que é a publicação lá da portaria, que a gente vai ler o artigo 51, que é um artigo que vai tratar todos os requisitos do libero acusatório. Durante o processo, o cara vai se defender. Tá? E ele pode produzir provas, aí que é a grande diferença do processo administrativo do processo judicial, até antes da decisão. Já lá no judiciário, o cara vai ter um momento específico para a produção de provas. Ou seja, vamos falar agora de provas no processo administrativo, né? No processo administrativo disciplinar ou na sindicância, na parte de acusação, até a publicação da portaria, que é o libero acusatório. Então, ali ele não pode ser mais acusado de outra coisa, né? Naquela sindicância, não pode mais. E ele pode produzir provas até a decisão da autoridade competente, ele pode estar apresentando prova. Bacana? Então, isso aqui é o artigo 36. Artigo 37. O pedido de juntada de documentos será feito pelo interessado, mediante requerimento dirigido à autoridade sindicante. Olha aí o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a pedido, quando fala pedido, é de vontade do servidor, que está respondendo. Então, ele pode, a qualquer tempo, juntada de documentos, que será pelo interessado, mediante requerimento dirigido à autoridade sindicante. Então, a qualquer momento, ele pode estar aí solicitando juntada aos autos que pode servir como prova para a sua defesa, ao exercício da ampla defesa do direito ao contraditório, né? Artigo 38. Tá? Deferido o requerimento pela autoridade sindicante, o documento será juntado aos autos, o qual não poderá ser retirado antes de findo e arquivado o processo de sindicância. Ou seja, então o que acontece? Então, ele pode a qualquer momento, né, o cara que está respondendo, o servidor o sindicado, ele pode a qualquer momento fazer juntada de provas. Bacana, tá lá. Só que aí ele coloca o seguinte, o que é o artigo 38? É para evitar que ele coloque e tira. Opa, eu protocolei, cara, só que esse papel passou batido, ele pode me incriminar, eu quero retirar. Não, não pode. Então, você tem que ter consciência disso. Olha só, será juntado aos autos, pronto, né? Ou seja, vai ser analisado por todos.
o qual não poderá ser retirado antes de findo, ou finalizado, e arquivado o processo de sindicância. Então, somente depois de finalizado e arquivado que ele pode ser retirado aquele documento, ou seja, depois que ele já cumpriu os seus efeitos do processo, né? Artigo 39, tá? Vamos falar um tal de desentranhamento de documentos, né? Professor, o que significa esse desentranhamento de documentos? Então, a comissão sindicante, ele está lá, houve um, houve outro, assim por diante, e nas oitivas das testemunhas, por exemplo, se identificou, né, a conduta aí, mais uma infração administrativa, tá? Mais uma infração administrativa de outro servidor, né? E aí? E aí ele pode solicitar o tal de desentranhamento de documentos. O que é isso? Ele vai retirar aquela prova de um delito, de uma infração administrativa e vai encaminhar a autoridade competente para providências. Por isso você tem que tomar muito cuidado, né? Então vamos lá, 39. O desentranhamento de documentos integrantes dos autos poderá ser concedido a qualquer tempo para novas investigações de fatos não relacionados à apuração. E, neste caso, os documentos serão encaminhados à autoridade competente, mantendo-se no processo cópias autênticas dos documentos desentranhados. Então, o tal dos desentranhados, né? O que acontece? Aconteceu um fato novo de uma outra pessoa, ele retira, encaminha para a autoridade para novas investigações aí, não relacionadas ao objeto da apuração. E acontece muito, cara. Acontece muito. Bacana. Detalhe. Então, ele sai, o original é retirado do processo e no processo ele fica o quê? Cópias autênticas dos documentos que foram encaminhados para novas investigações. Artigo 40. Nos casos em que os autos de sindicância administrativa passem a instruir o processo administrativo disciplinar, a solicitação de documentos a serem desentranhados a pedido das partes somente poderá ser concedida após a conclusão do referido processo. De novo, né? Nos casos em que os autos da sindicância administrativa passarem a instruir um PAD. O que é isso? Nós sabemos, né, que a sindicância administrativa é para dois objetivos, né? Uma preliminar do PAD ou aquelas de falta grave, né? Não gravíssima, né? Até repreensão e suspensão até 30 dias. Quando fez o PAD, tá? Que é um processo mais rigoroso, essa regra que serve apenas para o PAD, né? O desentranhamento somente será permitida e concedida, isso caso venha a ser a pedido, quer dizer, ó, a pedido das partes, né? Ou seja, não da administração pública, após a conclusão do referido processo. Tá? Então, apenas só pode, depois da conclusão do referido processo, a pedido no PAD, fazer esse desentranhamento. Nós já sabemos que o desentranhamento é quando é identificado novas infrações no decorrer da investigação, da apuração dos fatos, então ele faz isso aí. Bacana? Vamos lá, artigo 41. Em qualquer fase, pode o dirigente do órgão ou entidade requerer às autoridades designadas cópias de instrução sumária ou de sindicância administrativa para conhecimento e demais providências. Ou seja, eu sou secretário, eu constituí lá uma comissão designada, uma autoridade designada, uma comissão processante, a qualquer tempo eu posso solicitar o quê? Uma cópia do processo para conhecimento e demais providências que eu julgar necessário. Bacana, então o artigo 41 está possibilitando, no caso, os secretários aí da pasta, que são as autoridades competentes, que são eles que vão aplicar as penas, de que vão lá ter essas cópias aí, né? Vem comigo, artigo 42, né? Artigo 42. A sindicância administrativa será instaurada por meio de portaria da autoridade designante nos seguintes casos, né? E agora, professor? Então, artigo 42, agora a gente começa a detalhar os procedimentos da sindicância. Então, a sindicância administrativa, ela vai iniciar por meio da
portaria, né? Ok. Professor, da autoridade designante nos seguintes casos. Ora, nós já explicamos esses seguintes casos lá no artigo 27. Né? Quais são os casos? 2. Quais são os motivos que a autoridade competente tem que instaurar uma sindicância administrativa? Primeiro, como preliminar de processo administrativo disciplinar. Então, a primeira é como preliminar do processo administrativo disciplinar ou para apuração de falta grave, né? Quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar e a aplicação da penalidade resultar em pena de repreensão ou suspensão de até 30 dias. Ok. Então, esses aqui são os motivos na qual a autoridade vai instaurar uma comissão secreta. E agora, vem os parágrafos. Os parágrafos são muito importantes. Vem comigo. O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, ele vai definir as pessoas que têm competência para determinar a instauração. Olha aí, competente. Inclusive, isso aqui já era para estar em amarelinha aqui também. Ó. Quem que é competente para isso? Vem comigo. Potencial questão de prova. Isso tem que saber, o examinador gosta disso. Determinar a instauração, apuração e proferir posterior julgamento à sindicância administrativa. Então, o que o cara faz? Olha, vem comigo. Então, o cara aqui no parágrafo primeiro, ele é competente. Primeiro, ó a competência dele. Ó. Primeiro, determinar a instauração. Tá lá. Segundo, determinar a apuração. E, finalmente, decidir, julgar, proferir posterior julgamento da sindicância administrativa. Olha aí. Então, o cara que vai instaurar a sindicância, ele vai ser o mesmo que vai proferir a decisão. Olha aí. Proferir o julgamento da sindicância. Questão de prova, cara. Então, o mesmo cara, né? E claro, até para definir, para assegurar aí o devido processo legal, a comissão vai ter autonomia para apurar os fatos. Vem comigo. Quem que pode? Primeiro, governador de Estado. Segundo, secretário controlador-geral de Estado. Os secretários de Estados, dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados. Né? Então, essas são as pessoas legitimadas a instaurar a sindicância administrativa. De novo, né? Essas autoridades são governador de Estado, controlador-geral, secretários e dirigentes de entidades de órgãos desconcentrados. Né? Professor, eu quero 2 exemplos, 3 exemplos aí de órgãos desconcentrados. Eu falo para você, né? Um órgão desconcentrado, por exemplo, a Procuradoria do Estado, né? Outro, né? Procuradoria-Geral do Estado, outro, Polícia Judiciária Civil, outro, Polícia Militar, outro, Corpo de Bombeiros Militar, são o quê? São as entidades. Então, quem que pode instaurar, apurar e decidir é o governador, o controlador-geral, os secretários e os dirigentes das entidades desconcentradas têm essa competência. Né? Ok, e agora, professor? Agora, um mundo de detalhes. Né? O que acontece? Agora, o parágrafo 2º, a gente vai falar da competência do Controlador-Geral do Estado. Né? O que diz o controlador? O que diz o parágrafo 2º, gente? É muito simples, né? Qual que é a função, uma das funções básicas, né, do Controlador-Geral do Estado? Gente, é exatamente isso, né? Manter, atuar, fiscalizar, monitorar o quê? Que as regras do Estado, os procedimentos estão de acordo, né? De acordo com as leis, né? Com as leis, com os princípios, com a jurisprudência administrativa, com o costume administrativo. Está ocorrendo na ordem. Caso isso não aconteça, ele tem a função de quê? De ir lá e auditar, controlar. Essa é a função do controlador. Então é o seguinte, como ele é o dono do produto da controladoria, o legislador sabiamente trouxe algumas possibilidades, né, de quê? De que ele possa abrir a sindicância administrativa. Né? O que acontece? Né? Nós temos hoje, por exemplo, eu sou servidor da Secretaria de Planejamento. Tá? Eu sou servidor da Secretaria de Planejamento. Para você entender, tá? Quem que é o meu superior hierárquico imediato? Quem que é o meu superior hierárquico dentro da Secretaria? Quem que é a autoridade máxima da Secretaria de Planejamento? A autoridade máxima da Secretaria de Planejamento nada mais é do que o secretário de Planejamento. Está lá.
Então, ele tem o quê? Ele está exercendo a autoridade hierárquica sobre mim. Então, via de regra, quem que pode instaurar sindicância? A autoridade aí, hierárquica superior do órgão, máxima do órgão. Quem que é? O secretário de Estado. Tá aí. O secretário de Estado ou os órgãos desconcentrados, né? Que eu já falei, o chefe da Polícia Civil, o diretor-geral, o comandante-geral da PM, o PGE, né? O procurador-chefe do Estado e assim por diante. Bacana. Isso aqui ele está exercendo a autoridade hierárquica. E a autoridade funcional da função fiscalizar é o controlador-geral. Por isso que o legislador trouxe aqui essa competência. Isso aqui é o cara. As competências asseguradas aos secretários, dirigentes e entidades de órgãos desconcentrados serão exercidas, olha aí, pelo secretário controlador-geral do Estado em caráter concorrente. Ou seja, então o secretário de Estado ele pode instaurar a sindicância e pode também, em caráter concorrente, o controlador-geral do Estado. Pronto, né? Isso cai? Com certeza. Marca essa palavra concorrente, né? Concorrente por quê? Porque os secretários de Estado aqui, eles vão exercer a autoridade hierárquica. E o controlador-geral, ele vai ter uma autoridade funcional, de função. Essa função aí é da o quê? De controlador-geral do Estado. E aí, professor, o que mais? A parte final do parágrafo 2º, ele falou, olha, controlador-geral, você pode exercer o caráter concorrente, mas apenas, tão somente nas seguintes hipóteses. Mediante manifestação fundamentada em razão de quê, né? Então, primeiro, inexistência de condições objetivas para a sua realização no órgão ou entidade de origem, né? Às vezes a secretaria é tão pequenininha, coitada, não tem aquele servidor de nível superior, por exemplo, aí entra em jogo lá a Controladoria Geral do Estado e vai instaurar aí a sindicância administrativa, né? Segunda possibilidade de caráter concorrente do Controlador Geral do Estado, a complexidade, relevância da matéria e a sua repercussão social. Então, se for algo muito grande de repercussão, muito complexo, né? Claro, auditores lá da Secretaria lá de Controle da CGE são altamente competentes, né? Há uns servidores aí de altíssimo nível, eles têm todas as condições aí de atuar dentro dessa sindicância, né? 3. Envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade. Olha aí, né? Tem Secretaria de Planejamento e Secretaria de Gestão, né? Então, o que acontece? Sai das duas secretarias e vai para a CGE. Então, vamos lá. Autoridade envolvida. Opa, é o secretário que está envolvido naquela pasta. Então, vem para cá. Quem vai conduzir o processo vai ser a Controladoria Geral do Estado. Inércia da autoridade responsável, né? Ou seja, ele deveria estar instaurando, não instaurou, então vai lá, ele vai exercer seu caráter concorrente, né? Descumprimento, a última possibilidade aqui, de injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de controle externo. Aí, muito interessante. Então, a CGE, a Auditoria Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado, perdão, está recomendando, né, está recomendando inúmeras vezes a abertura de sindicância. Ele não faz. Aí pega lá e faz. Essa palavrinha ou aqui é importante. Ou determinação dos órgãos de controle externo. Ou seja, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, está determinando que determinado órgão abre sindicância sobre tal assunto. E não está fazendo. Nessa omissão, vai valer o quê? A competência concorrente da Controladoria Geral do Estado. Está aí para a galera, né? Parágrafo 3º, vem complementar, né? Vem aqui. A sindicância, já em curso, poderá ser avocada pelo secretário controlador-geral do Estado, o qual fará mediante despacho fundamentado, quando verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Ou seja, né? Aqui é um outro caso. Tá? O órgão lá finalístico, vamos dizer assim, ele instaurou a sindicância administrativa. Só que ele está sendo omisso, né? Ó, tá certo? Está sendo omisso, ó, mediante despacho, ó, quando qualquer hipótese anterior. Aí ele pode avocar. O que é avocar? É chamar para si, né? Então
Então ele pode retirar essa competência lá e ele aqui conduzir aquele processo, é o processo de avocação, né? Ele pode avocar.